Novo orçamento impositivo é promulgado em sessão solene do Congresso Nacional. Instrumento garante a validade de emendas feitas por bancadas estaduais. CPI do BNDES houve depoimento do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, que também passou pela presidência do Banco de Investimentos na primeira fase do governo Bolsonaro. Ministro de Minas e Energia fala à comissão sobre novas regras para o mercado do gás e prevê queda no preço de até 40%. O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a mudança na Constituição que torna obrigatória a execução de emendas ao orçamento do governo federal apresentadas pelas bancadas estaduais. É mais um passo do chamado orçamento impositivo. A partir de agora está na Constituição. O governo não pode deixar de repassar o dinheiro do orçamento federal para projetos propostos pelos deputados e senadores de um estado, como construção de estradas e manutenção de hospitais. De acordo com a emenda constitucional número 100, promulgada pelo Congresso Nacional, as chamadas emendas de bancada, agora de execução obrigatória, vão corresponder a 1% da receita corrente líquida do ano anterior, a partir de 2021. Em 2020, num período de adaptação, vão ser 0,8% da receita, cerca de 6,7 bilhões de reais, ou seja, muito mais do que os 4,6 bilhões de reais que as emendas de bancada receberam no orçamento deste ano de 2019. Executar as emendas propostas individualmente pelos deputados já era obrigatório. A promulgação aconteceu em sessão do Congresso no plenário do Senado, onde a aprovação da emenda foi comemorada. O chamado orçamento impositivo não aumenta despesas. O que acontece é que fica maior a parte dos gastos que é definida pelo Congresso e não pelo próprio governo. Essa emenda de hoje, meu caro deputado Hélio Leite, representa, sem dúvida nenhuma, uma conquista importante de afirmação da prerrogativa precípua do Parlamento brasileiro, que é planejar, elaborar o orçamento e fiscalizar o orçamento. A expectativa é levar mais dinheiro para os estados e municípios. Nós pensamos aqui, os parlamentares, que temos que ter mais Brasil, e menos Brasília. Esse é um momento importante, nós estamos descentralizando o nosso recurso, descentralizando o nosso planejamento, levando a cada município a condição de poder ter aquilo que é fundamental, mais educação, mais saúde, mais segurança. Para evitar obras paradas, a emenda obriga que a bancada destine recursos para os projetos até eles serem concluídos. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira mais um projeto ambiental resultante dos trabalhos da comissão externa que se debruça sobre o desastre de Brumadinho. Mas no Dia Mundial de Combate às Drogas, o assunto que dominou o pequeno e o grande expediente no plenário foi mesmo a notícia da prisão de um militar brasileiro da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro na Espanha, com 39 quilos de cocaína na bagagem. Essa casa tem que tomar uma posição com relação ao Bolsonaro. Nós temos que tomar uma posição que o Bolsonaro não pode andar por aí desmoralizando o povo brasileiro. Onde foi que alguém imaginava que Bolsonaro iria viajar e no avião presidencial em outro país, na Espanha, iria ser preso um oficial da tripulação com 39 quilos de cocaína? Como pode um parlamentar, um homem que tem o entendimento do povo, falar que foi no avião do presidente? Não foi! Foi no avião de apoio e não foi a instituição, foi um militar. Ele que se responsabilize, ele que trate do problema. Não foi o presidente da República, não foi o comandante da Aeronáutica. Sejam responsáveis, senhores. O avião é sim da FAB, da Força Aérea Brasileira. O avião é sim da comitiva oficial do presidente da República, que se deslocava muito afora. E o avião tinha sim 39 quilos de cocaína. Quem diz isso não sou eu,
está em todos os meios de comunicação da Espanha, da Europa. É uma notícia que envergonha o Brasil perante todo o mundo. O que aconteceu é que simplesmente um avião precursor, um avião que vai à frente, que não é o avião presidencial. Avião presidencial é onde está o presidente. E o presidente não estava nem perto deste avião. É avião precursor, para quem não sabe. É um avião que vai na frente. Um batedor não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Eu quero que o general Heleno, que é o responsável pelo gabinete institucional do presidente da República, explique esses 39 quilos de cocaína no avião presidencial. É uma vergonha, é um escândalo. Um governo que ficou atacando as universidades, falando que tinha droga nas universidades, e as drogas se encontram dentro do avião do presidente da República, lamentavelmente. É uma desmoralização desse país. Coitado deste militar. Ou ele é um drogado traficante, ou ele não é um drogado, mas ele é um traficante. Essa epidemia que está em todos os lugares do Brasil e que precisa ser enfrentada. Não quero transformar esse episódio, que é lamentável, é óbvio, num fato político sem precedentes. Bem menos debatido foi o projeto 2790 de 2019, fruto dos trabalhos da Comissão Externa de Brumadinho, cuja discussão já havia começado nesta terça-feira. A proposta reformula o Estatuto de Proteção e Defesa Civil e obriga o empreendedor público ou privado a elaborar plano de contingência quando houver risco de acidente e a realizar exercícios simulados com a população periodicamente, entre outros deveres. Aprovado, o projeto segue agora para o Senado. A discussão terminou na Comissão de Previdência. Essa é uma etapa específica dos trabalhos. Ali, mais de 130 deputados falaram. Ao longo de 4 dias, foram 30 horas de discursos. Agora, a atenção se volta para o relator. É a ele quem cabe escrever a conclusão dos trabalhos. O que muda, o que fica. A complementação ao relatório estaria pronta para a leitura, mas ainda falta negociar um ponto. Sempre trabalhamos com a hipótese de colocar na nossa complementação os estados e municípios. Então, nós deixamos isso simultaneamente pronto, paralelamente pronto, para que isso possa ocorrer. 8 governadores do Nordeste estiveram na Câmara. Eles querem uma solução não só para as despesas de amanhã, mas também para a arrecadação do agora. Nós estamos acertando para a próxima terça-feira um cronograma em que haja uma sintonia da votação da matéria relacionada à Previdência com as matérias que criam receitas para a sustentabilidade do equilíbrio do déficit da Previdência. Enquanto isso, a reforma da Previdência espera. A leitura do relatório ficou para esta quinta-feira. A votação deve mesmo ficar para a semana que vem. O dia exato ainda vai ser definido. Os deputados vão votar uma espera de 5, 4, 3, 2 e 1 dia. Se nenhum dos requerimentos de adiamento de votação forem aprovados, eu acho que não vai ficar claro a possibilidade de votar no início da semana que vem. Se um dos requerimentos de adiamento de votação for aprovado, nós temos que esperar o número de sessões que nós teremos que aguardar. A oposição levantou 4 questões sobre o relatório. Um acordo para a votação começaria por eles. Se houver alguma possibilidade de fazer uma votação que aumente as chances da oposição de retirar aspectos injustos da proposta, nós podemos fazer um acordo sim. A líder do governo acha melhor não esperar mais. Eu, particularmente, acho não só um erro estratégico não votar essa semana, como eu acho que a população não vai entender, porque a população está assim, cadê a Previdência? Qual é a lógica de não terminar a votação? Não existe lógica nenhuma. CPI que investiga práticas ilícitas do BNDES, houve mais um ex-presidente da instituição. Joaquim Levy, que também foi ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff e há pouco deixou o comando do banco, falou aos deputados. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga práticas ilícitas no BNDES ouviu o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy. Levy participou na área econômica dos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Recentemente pediu demissão da presidência do banco após atrito com o presidente Jair Bolsonaro.
Uma das promessas de campanha do atual presidente da República era abrir o que ele chamou de caixa preta dos bancos públicos. Durante o depoimento, Joaquim Levy explicou a situação. O problema da expressão caixa preta é que ela tem vários sentidos. O sentido mais, vamos dizer assim, mais preciso da caixa preta é aquele artefato que registra o que aconteceu com qualquer veículo, por exemplo, né? Tem a história ali registrada. Eu acho que o BNDES tem a história registrada, tá certo? Se houve um acidente ou não, aí varia da apreciação de cada um. Eu acho que eu fiz esforços de sucesso em comunicar tudo o que acontece dentro do BNDES, e eu diria que hoje o BNDES não tem o que esconder. Joaquim Levy também foi questionado sobre contratos internacionais feitos pelo BNDES com países africanos e sul-americanos entre 2003 e 2015. Esses empréstimos se davam dentro de um quadro de política. Se aquilo era o ideal, eu acho que, como eu falei, quando me tocou decidir em alguns casos, eu senti um desconforto e não dei o sinal verde para fazer essa operação. Em outras ocasiões, em outras posições, tradicionalmente, a própria Fazenda, ela, vamos dizer assim, punha parâmetros, etc. Agora, a decisão é uma decisão de governo. O ex-presidente do BNDES também disse que o banco tinha um custo fiscal muito alto até 2015, pois emprestava para empresas a juros menores do que captava. Durante muitos anos o Brasil viveu uma situação em que o governo gastava um pouquinho demais, aí com isso se exigia uma taxa de juros mais alta, mas era uma taxa de juros que era muito alta para poder financiar investimentos. Então havia uma acomodação, acho que isso aqui foi discutido, a extensão, o próprio ministro Paulo Guedes menciona de vez em quando, havia uma acomodação em que o BNDES ia lá e oferecia os juros mais baratos para viabilizar os investimentos. Então essa é uma situação clássica de desequilíbrio fiscal monetário e que, obviamente, no Brasil encontrava uma solução, um jeito, que era uma instituição que oferecia empréstimos mais baratos. Depois de quase 5 horas de depoimento, o relator falou sobre os próximos passos da CPI. Na semana que vem nós vamos receber aqui o ex-ministro Antônio Palocci, também que disse que quer falar tudo o que sabe. Então eu acho que a CPI tem avançado muito, temos recebido documentos e a gente, em cima disso, com justiça, sem bandeira partidária, é por isso que essa CPI vai chegar ao final com elementos concretos. Nós vamos fazer um relatório contundente até o final da CPI. O monopólio do mercado de gás no Brasil já tinha sido quebrado em legislação de 1997. Mas a abertura para novas empresas não se concretizou e atualmente a Petrobras detém o controle da produção e da distribuição de gás no país. Com o programa Novo Mercado de Gás, o Ministério de Minas e Energia quer formar um comércio de gás natural aberto e mais competitivo. Os pilares dessas novas regras são a promoção da concorrência, a integração com o setor elétrico e industrial, a harmonização e o aperfeiçoamento da regulação estadual e a eliminação de barreiras tributárias. Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia, deputados se mostraram preocupados com as regras para o novo programa do mercado de gás. Era importante que o Ministério e o governo, exercendo até a sua função de tomar iniciativas legislativas, nos apresentasse uma proposta efetiva de legislação que conformasse o novo mercado do gás. A Petrobras sair, fizer uma alienação de ativos, eu acho que deve fazer, tá certo? E nós não tivermos garantia, nós podemos estar correndo risco de transformar o monopólio de uma empresa pública no monopólio de uma empresa privada. Não tem que inventar nada. Temos apenas que fazer, porque nós sabemos aqui, o Congresso sabe, que não é a aprovação de um projeto de lei, não é uma lei, não é um decreto que vai fazer cair o custo da energia. O Ministério de Minas e Energia garante que, quando as novas diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética forem implantadas, o preço do gás pode cair até 40% para o consumidor.
Para o governo federal, a diminuição do preço do gás está diretamente ligada ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Se o preço do gás cair em até 10%, isso levaria a um crescimento do PIB industrial da ordem de 2,1%. Quebra também a coluna vertebral da cadeia produtiva de óleo e gás no país e é também um golpe de morte, no meu entendimento, na indústria nacional. Para mim está certo que haverá, nesse caso, aumentos de preços aos consumidores finais. O programa Novo Mercado de Gás é prioritário para o governo. O financiamento desse empreendimento ser feito por 20% do Fundo Social do Pré-Sal, para as empresas particulares fazerem a distribuição de gás, o gasoduto, ou o que possa dizer, e o pagamento disso é quando houver lucro e se houver lucro. Não é só a resolução. A resolução, a portaria ou o documento legal que for, ele só vai ter efetivamente validade se aquilo que ele tem como objetivo venha a se concretizar. Senão, vai ficar apenas como um documento de boas intenções. Quando você é atendido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o hospital recebe o pagamento do governo de acordo com uma tabela. Só que ela não é reajustada há mais de 10 anos. Acompanhe o debate. Um grupo de trabalho da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados estuda a atualização da tabela do SUS. Os hospitais recebem recursos do governo de acordo com os itens da tabela. Em debate, a coordenadora de saúde da Defensoria do Rio de Janeiro disse que a defasagem dos valores faz com que os hospitais deixem de atender pelo sistema público. Ela deu o exemplo da diária do leito de UTI. O SUS paga R$1.000, os convênios R$10.000. Só no Rio de Janeiro, toda noite, 150 pessoas vão à justiça pedir um leito. Na própria rede pública, você não consegue sustentar aquele serviço. Então, você tem fechamento de leitos, você tem fechamento de prestadores de serviços, de acesso a consultas, a exames para diagnóstico. 6.000 pessoas aguardando na cidade do Rio de Janeiro por uma cirurgia de catarata. Então, é importante a gente olhar para o país, com as dificuldades regionais também, por isso chamar as defensorias, e a gente saber o que está impactando mais, quais são as maiores filas em cada estado e o que é comum no país, para a gente definir quais são as prioridades para curto, médio e longo prazo nessa reformulação da tabela do SUS. Uma dificuldade apontada no debate é o orçamento, ainda mais limitado pelo teto para os gastos do governo. Nós temos aí mais de 10 anos sem atualização. E aí nós enfrentamos um problema que foi o novo regime fiscal da Emenda 95. Na época em que foi publicada a Emenda 95, em 2016, a área de saúde já era uma área deficitária. A tabela do SUS, ela já estava desatualizada. Então, como que eu posso agora deixar, vamos dizer, congelado esse orçamento? Deputados que participaram da audiência fizeram sugestões para aumentar os recursos da saúde, como rever as deduções no imposto de renda. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional fez uma audiência pública hoje para discutir a revalidação de diplomas, principalmente do Mercosul, mas o assunto acabou se estendendo também para diplomas emitidos em outros países. Mas o que realmente dominou o debate foi a revalidação de diplomas de médicos. Afinal de contas, essa é uma carreira muito necessária no Brasil, há uma carência ainda muito grande de médicos no país e é também um tema que sempre levanta controvérsia, porque há de um lado a defesa de que o sistema precisa ser muito rígido na revalidação, mas por outro lado levanta-se alguma suspeita de que essa rigidez na verdade seja algum corporativismo, uma tentativa de manter os médicos formados no Brasil como uma reserva de mercado. O deputado Alan Rick, do Democratas do Acre, é o proponente desse debate. Nós também podemos ter a rica oportunidade de debater com o CONASENS, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, com o Conselho Federal de Medicina e com os representantes dos médicos brasileiros formados no exterior, a real necessidade deste momento, que é termos um revalida anual, realizado no mínimo 2 vezes por ano, que seja célere, que tenha um formato justo e eficiente. O que esses médicos brasileiros que buscam se formar em medicina fora do Brasil querem?
trabalhar legalmente. Querem que seja aferida a sua qualificação, a sua capacidade. Qual a opinião que o Conselho traz para essa discussão? Que, de fato, né, o fato de não estar acontecendo revalida deixa muitas pessoas, muitos médicos formados no exterior, numa situação de insegurança jurídica, até de insegurança financeira, mas o Conselho Federal de Medicina defende que não haja simplificação desse processo, né, que não deixe de existir o revalida, não é isso? Exatamente. O Conselho Federal de Medicina ele apoia a prova como tem sido realizada pelo INEP. O exame ele precisa avaliar o aprendizado desse médico que foi formado no exterior, seja ele brasileiro ou não. E essa é uma situação que o CFM coloca como um sentido de proteção à sociedade. Mas um dos últimos questionamentos feitos aqui, e um dos argumentos que perpassa a maior parte dessa discussão, é que boa parte das pessoas que vão fazer medicina no exterior não é nem pela dificuldade de acesso às universidades federais, mas principalmente pelo custo altíssimo do curso de medicina comparado, por exemplo, com cursos na Argentina, no Uruguai, etc. Como é que esse argumento é, digamos assim, rebatido ou trabalhado pelo Conselho Federal de Medicina? Diante principalmente de um quadro de necessidade de médicos no país. Então, a primeira situação é que nós não vemos que tem uma necessidade de médicos no país. Nós temos uma população de médico que teve nos últimos 5 anos um aumento de 5 vezes mais do que o aumento da população em geral. Mas nós temos uma concentração muito grande. Nós temos uma concentração, o que falta é a distribuição desses médicos e por isso a gente defende uma carreira de Estado para o SUS, para que o médico possa ocupar essas regiões que não têm o médico. O Conselho Federal de Medicina diz que não é necessário a simplificação, ela pode ser perigosa e diz principalmente que ela pode abrir excessivamente o Brasil para médicos que não há uma carência efetiva, apenas um problema de distribuição. Como é que você rebate esses argumentos? Bem, na verdade eu acho que o Brasil ele necessita sim, nas periferias, na parte, no Brasil profundo, precisa sim de médicos. Os médicos com CRM, eles se colocam mesmo nas grandes cidades, né? Até porque para as questões financeiras isso não é algo que a gente condene, obviamente são opções, mas a gente também entende que quanto mais abertura nós tivermos de possibilidade para trabalho dentro do nosso próprio país, a gente defende. Claro que a nossa bandeira principal é a revalidação através do exame revalida. Aí a gente vai ter a possibilidade de atingir, de conseguir o nosso CRM e, consequentemente, poder exercer a nossa profissão aonde quer que seja, principalmente nas áreas onde estão estabilizadas nossas famílias, que são no país, na parte periférica mesmo do Brasil. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado fez audiência pública para debater crimes cibernéticos. Os deputados estão convencidos de que é preciso garantir a privacidade virtual do cidadão, mas, em caso de eventual cometimento de crime, que essas informações possam ser acessadas pela Justiça. Os especialistas que participaram da audiência foram unânimes em dizer que é preciso obrigar os provedores a entregar informações sobre criminosos que estejam atuando por meio de uma rede social ou aplicativo. Sem que, evidentemente, querer cercear a circulação de informação, a liberdade de acesso à informação, os provedores eles têm condição de ser enquadrados, assim como são em alguns outros países que são democráticos, mas que os provedores devem obrigação, devem informação, têm responsabilidade para poder fazer gestão de dados sobre as pessoas e, claro, isso passa pelo combate ao crime cibernético. Os deputados defendem que a negativa dos provedores, dos sites e dos aplicativos implica em proteção a vários tipos de crime, como pedofilia, por exemplo. As pessoas podem ficar tranquilas que o nosso objetivo é caçar criminosos e não cidadão de bem que quer se manifestar nas redes sociais. O deputado Zé Neto quer a ampliação dos recursos para treinamento dos agentes de segurança pública que investigam crimes na internet. É preciso investir mais também em tecnologia, em mais pesquisa e também fazer com que nossas polícias estejam cada dia mais aparelhadas e mais preparadas para essa grande dinâmica que o mundo está enfrentando. E o Brasil não está fora desse mundo. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.